a todo mundo que está ouvindo e acompanhando a gente aí, seja pelo YouTube, seja pela sua plataforma preferida de podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SafeCast, o podcast do Gorila. Eu sou o Lucas Mantovani, sou host do podcast. Nossa proposta hoje aqui é conversar com o Andrei Golfetto, que muito gentilmente aceitou o nosso convite para participar desse papo, conversar com a gente aqui sobre um tema que acho que é de interesse de todo empreendedor, de todo fundador de startups e, de modo geral, até do próprio mercado, né? Todo mundo que está envolvido de algum modo no mercado tem interesse nos desafios de crescimento das startups, principalmente aqui no Brasil, que acho que é um mercado que tem suas peculiaridades, né, em relação a todo o restante do mundo, tem diferenças que são fundamentais, que precisam ser consideradas ao se avaliar o mercado, e a gente está muito feliz de trazer o Andrei para falar desse assunto, que é um cara que tem muita experiência nessa área. Eu vou até apresentá-lo bem rapidamente, Andrei, mas depois eu vou pedir para você também complementar. O Andrei, ele é empreendedor, com mais de 10 anos de experiência em startups, inovação, e já passou por empresas renomadas como o Cubo Itaú, como iFood, desenvolveu parcerias estratégicas, liderou programas de crescimento. O Andrei também é mestre em empreendedorismo e inovação pela USP, tem foco em transformação digital, impacto socioambiental das startups brasileiras, e é também reconhecido por ter um trabalho muito legal do ponto de vista de estratégia, gestão, liderança, não somente com mentorias, mas também com os seus trabalhos e suas experiências dentro das companhias. Andrei, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu vou deixar você também complementar a sua apresentação, cara. Fica à vontade. Boa, legal, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Bem bacana estar participando aqui do podcast. O conteúdo é bem legal, também já acompanho um tempinho, então vai ser um prazer bater um papo e compartilhar um pouco aqui com vocês. Legal sua apresentação, porque academicamente falando, se a gente fosse olhar o conceito de empreendedor, eu estaria alinhado. Mas, assim, hoje em dia, qualquer coisinha que acontece, o pessoal já cria uma tempestade em copo d'água, né? Eu não me considero ali empreendedor no conceito mais popular, porque geralmente é alguém que está à frente de uma startup, né? Eu, ao longo da minha trajetória, sempre trabalhei apoiando empreendedores de tecnologia, principalmente de startups. Claro que você tem toda uma outra camada de empreendedores de empresas tradicionais e empresários, mas até no conceito acadêmico de o que é um empreendedor, né? Na origem da palavra latina, significa meio que conectar elos, você criar oportunidades unindo as coisas. Isso basicamente você faz através de conexões, apresentações, e acho que ao longo dos últimos 10 anos eu acabei me especializando um pouco nesses processos, né? Eu brinco que para uma startup conseguir ter um crescimento acelerado, ela precisa de 3 matérias-primas. O primeiro é clientes, então como a gente ajuda essa startup crescer e ter mais clientes. A segunda matéria-prima é pessoas, então como você ajuda essa startup a encontrar talentos. E a terceira é como essa startup vai conseguir trazer mais investidores ou capital. E aí eu comecei a minha trajetória profissional, eu brinco que foi na faculdade ainda, na empresa Júnior, como presidente da Brasil Júnior e da FEGESP. Ali no finalzinho da faculdade, a gente ajudava muitas grandes empresas a atrair talentos. E isso foi um negócio muito legal, porque até hoje eu consigo indicar muitas posições de negócios para as startups, vagas de CS, vagas de produto, vagas de growth, marketing, vagas de vendas, tech recruiting, que é aquela vaga bem focada em acquisition, ou RH, né, que vai fazer um grande volume de contratações. Depois eu comecei minha experiência profissional real, né, concreta, numa aceleradora de startups chamada ACE. Lá eu trabalhei durante 3 anos, num primeiro momento, fazendo bastante o recrutamento e a seleção de startups, depois em projetos conectando startups com grandes empresas, para ajudar essas empresas a inovarem, seja em eficiência operacional, num horizonte mais um, ou seja, no horizonte 2, de novos modelos de negócios, ou horizonte 3, que é uma inovação mais disruptiva, geralmente com algum investimento ou com algum M&A envolvido, que vai ser um produto completamente diferente, que pode matar até a própria empresa, mas essa é a ideia da inovação disruptiva, né? Você criar um negócio que vai acabar com o negócio atual, né? Ter essa capacidade. Depois eu passei 2 anos no iFood, no time de novos negócios. Lá a gente fazia várias parcerias estratégicas para conseguir ajudar os restaurantes do iFood a crescerem durante a pandemia. Foi bem legal, nesse período aí a gente conseguiu
ver o iFood quase dobrar de tamanho de restaurantes e de pedidos. A gente chegou em 30 mil restaurantes com um programa de novos negócios, e ajudou a economizar aí mais de 10 milhões com vários benefícios para tudo que um restaurante precisa para operar. Foram quase 60 startups que a gente conseguiu plugar no ecossistema do iFood. E também depois passei 2 anos no Cubo Itaú. Como gerente de inovação no Itaú, eu era responsável pelo Cubo, que é um hub de inovação, tem mais de 500 startups associadas. Nosso objetivo lá era ajudar as startups, principalmente com esses tipos de conexões, mais focado em negócios, com empresas, ou focado também em ajudá-los a captar investimento. E, em paralelo, sempre gostei de estar estudando, então eu sou formado em administração, depois fiz MBA, especialização em transformação digital pela USP, um curso bem técnico, focado em TI, bem old school, foi bem legal, foi na Poli. E depois, mais recente também, terminei o mestrado em empreendedorismo profissional, em inovação, na FEA, onde eu consegui estudar ali qual que é o impacto das comunidades de startups no ecossistema empreendedor, que eu acho que é uma forma muito legal de democratizar o ecossistema, porque no final do dia, 90% da indústria de venture capital ela é concentrada na cidade de São Paulo, em específica, quando a gente vai pegar o volume de investimento. De deals, né, rodadas, até que é um pouco mais distribuído, mas ainda assim 80% vai ser ali na capital. E as comunidades, elas existem, mais de 70 comunidades, a gente mapeou na pesquisa, a gente entrevistou dezenas em profundidade e conseguiu pegar boas práticas, como se estruturar, quais são os desafios de uma comunidade, como que é o funcionamento. Ficou bem legal, a gente acabou de ter a pesquisa completa publicada também na tese de dissertações da USP, então está acessível aí para todo mundo que trabalha com o ecossistema consumir e ver a pesquisa também. Então esse é um pouquinho da minha trajetória, dando um overview e já trazendo alguns insights também, né? Legal demais, cara. Bom demais conversar contigo. Dá para ver que tu tem uma experiência muito legal, até do ponto de vista acadêmico também, né? Tu é um cara muito estudioso, o fato de estar envolvido nesses trabalhos aí já mostra isso. E uma das coisas que eu ia perguntar era justamente sobre essa pesquisa, porque saiu essa semana, né? Eu vi você divulgando no LinkedIn, acho que anteontem, ontem, não foi? Faz Saiu 3 meses que minha recentemente. vida é só divulgar a pesquisa, né? Como a gente passa 2 anos estudando, e eu acho que é legal porque, cara, não é nenhuma masterclass, não é nenhuma mentoria com um infoprodutor, ou, sei lá, um cara que foi para o SXSW, viu uma palestra e voltou para o Brasil para falar o que ele viu na palestra. O Brasil é cheio disso, eu vi até um meme esses dias comentando isso. E realmente, quando você vai estudar numa universidade, né? Eu brinco que assim, cara, você paga imposto para isso, sabe? Por mais que ela é gratuito, o processo forma muito caráter, é bem desafiador mesmo. Tudo bem que tem professores ali um pouco old school, mas, cara, é muita experiência que você acaba aprendendo pra caramba. É muito jeito como você encara e se planeja, né? Para o meu momento pessoal, planos, eu tinha muita vontade de estudar fora do Brasil, mas por outras escolhas e outras prioridades, acabei ficando por aqui mesmo e entrei com tudo aí na jornada acadêmica na USP. Então, eu comecei a pesquisa ali por volta de 2021, que é quando eu entrei no programa. Em 2022, a gente faz um processo que chama qualificação, né, que é como se fosse a validação de uma startup. Então, a startup, no começo, ela tem que encontrar aquele product market fit, né, uma dor realmente grande, o mercado em crescimento, produto muito bom que resolve de fato o problema para um público em específico e que seja um público, né, significativo. Você tem também que encontrar os canais de distribuição mais perenes e sustentáveis, ou seja, um canal que faz você chegar no cliente sem ter muita saturação, sem ser muito caro, que o time tenha domínio e confiança, sabe chegar nele. Todo esse processo, essa amarração é uma validação de uma startup. A pesquisa acadêmica é muito parecida, você tem que ter o problema claro, justificar qual que era a lacuna, o que você vai trazer de diferente, qual que é o seu resultado esperado, os objetivos, né, que você tinha ali antes, e aí você faz essa qualificação que é bem interessante, como se fosse um plano de projeto, um plano de negócios. Por mais que aí é o déficit da academia, né, ele não é interativo, né? Existe uma metodologia específica que chama pesquisação,
que ela é bem interessante, muito complexa, você vai pesquisando e mudando e evoluindo, aí sim é um processo bem parecido com o de Customer Development de uma startup, mas eu optei por não, porque eu achei que ia demandar muito esforço fazer o pesquisa e ação, né? Eu queria um método mais tranquilo para o meu background aí de ciências sociais, administração, um negócio mais de boa. E aí, ano passado, 2023, eu fiz todo o processo de coleta, então, bastante entrevista em profundidade, de fato, quando você aplica, tabula, faz todo o protocolo de campo, que é os requisitos para as pessoas participarem. Então, a gente entrevistou o que era comunidades de startups para a gente, né? São as comunidades formadas por empreendedores de forma informal, orgânica, sem hierarquia, sem um CNPJ ou sem remuneração dessas lideranças. A gente adotou o critério igual a Associação Brasileira de Startups utiliza, que são comunidades regionais, geralmente usa alguma característica local para remeter ali à região, né? Então, eu sou do interior de São Paulo, DDD 14, a comunidade de startup que existe na região ali de Bauru chama Sandwich Valley, para dar uma brincadeira e uma zoada. E tem essa brincadeira com quase todas as outras regiões também. Então, foi esse. O delimite que a gente falou, o que é essa comunidade, né? Comunidade, ela pode ser qualquer grupo de pessoas interessadas em um objetivo em comum, ponto. A humanidade é uma comunidade, né? Chegamos onde chegamos por conta da comunidade, pessoas começaram a colaborar uma com as outras, por uma questão de sobrevivência. Isso tem tudo a ver com empreendedorismo também. O empreendedorismo no Brasil de startups ele é bem pautado na sobrevivência do negócio. Quando a gente vai para uma realidade americana, o Brad Felder, né, que foi o fundador da Techstars, que criou o Startup Weekend, que é um evento que desembarcou aqui no Brasil em 2010 e tem, cara, uma importância fundamental como alicerce base para o mercado. Ele traz num livro bem legal, me inspirei muito. A ideia foi trazer tropicalizar o conceito do livro dele para a realidade brasileira, que é o Startup Communities Way, um livro bem legal. E lá todo o livro ele é pautado no empreendedorismo tecnológico de startups, focado em crescimento, porque eles estão em outra realidade, eles estão em 20, 30 anos à frente do Brasil, mas acho que a gente está numa curva acelerada e isso tende talvez um dia ficar pau a pau, porque eu, pelo menos, sou muito otimista sobre o Brasil. Eu acho que tem muita oportunidade aqui. O brasileiro, ele é altamente digitalizado, ele adota tecnologia, ele gosta de testar, gosta de usar. Nosso sistema financeiro é referência global, tanto pela adoção do Pix, quanto pelo Open Bank, uma série de outras coisas também. E o brasileiro é muito criativo, tem muito recurso natural para explorar, é um povo muito alegre para cima, então eu, pelo menos, sempre sou otimista sobre o Brasil. E aí a gente pegou esse conceito, trouxe para a realidade daqui, né? Para ser entrevistado, tinha que estar liderando a comunidade no mínimo 2 anos, tinha que ter feito o curso da B Startup, que se chama Falcon, que prepara essas lideranças de comunidade. Também a pessoa tinha que ser voluntária, então ela não podia ser remunerada, e ela tinha que trabalhar com o ecossistema, então ela tinha que estar ali, seja como uma organização de apoio, como o Sebrae. Para a gente ficou assim muito claro o impacto do Sebrae no ecossistema, uma organização que foi pioneira aqui na primeira geração, e um fato relevante que a gente identificou foi a chegada do Empretec via Sebrae aqui no Brasil. O Empretec é um programa incrível de formação e comportamento empreendedor, é muito focado em negócios tradicionais, mas a hora que você vai ver o comportamento empreendedor do Empretec, ele é muito legal, se aplica a várias outras esferas, e esse programa foi o que formou muitos empreendedores que a gente conhece como referência, né? As primeiras referências de empreendedores no Brasil, porque, assim, empreendedor era visto como um vilão de novela, era um negócio meio que não existia a palavra no dicionário, né, antes dos anos 2000. E quando a Endeavor chegou no Brasil, que foi um segundo grande marco, eu acredito também, quais eram os empreendedores referências da Endeavor? Era o cara que tinha uma franquia, que tinha uma rede grande varejista, o empresário de setores tradicionais.
E aí, a partir de 2007, a gente conseguiu ver uma primeira geração de empreendedores de tecnologia, né? Como a Movile, que eu tive a oportunidade de trabalhar no iFood. A gente viu também o Buscapé, que foi um primeiro case de sucesso brasileiro que fez todo o ciclo de Venture Capital, né? Então, captou com anjo, captou com Venture Capital, fez saída à venda, né? E essa grana da saída do Buscapé colocou dinheiro em muitos outros empreendedores, em muitos outros negócios, e isso permitiu o ecossistema ter um capital disponível para fazer novos investimentos. Peixe Urbano também nasceu nesse período e popularizou, fora os cases mais old school, né, de empreendedorismo no Brasil, que muita gente pouco cita, mas eu vejo muita relevância, como o próprio Submarino, né? Eu acho que foi um dos pioneiros do e-commerce brasileiro e estimular esse hábito da compra online. Não tem como falar do Mercado Livre também, né? Apesar de ser argentino, tem como considerar como brasileiro pela relevância da operação que tem. Eu acho que a UOL também, né? Conseguiu se reinventar com várias soluções. Hoje, um player financeiro mega relevante também. Você também tem a Local Web, que hoje é uma das top que mais fizeram M&As e também, empresa que surgiu lá atrás e não está nesse mainstream. Tudo isso acho que foram os fundamentos, a base do ecossistema. Foi quando começou a surgir os primeiros fundos de Venture Capital. Hoje a gente já está quase na segunda geração desses fundos. Muitos empreendedores conseguiram ter saídas, né? O Brasil, nos últimos 5 anos, teve mais de 300 cases de M&A, empresas grandes comprando startups por N motivos, seja para inovar, seja para entrar em novos mercados, seja para trazer mais eficiência. E esse M&A, no final do dia, significa dinheiro na mão do founder, né? E o founder, quando ele termina o ciclo, geralmente ele faz 3 caminhos. Ou ele vira empreendedor novamente, ele vai criar um negócio com muito mais sucesso, porque ele já tem o track record, ou ele vai virar executivo na empresa que comprou aquela startup, e aí quando esse cara vira essa empreendedora vira executiva nessa grande empresa, cara, é sensacional. Você vai oxigenar a cultura daquela empresa como um todo. Ou ele vai para o outro lado da mesa, né? Ele vai virar investidor também. Então, o empreendedor ele sempre tem essa questão do give back, do give first para a comunidade. E esse ciclo a gente já começa a ver no Brasil, né? Hoje o Brasil ele tem quase 20 bilhões disponíveis para ser investidos em startups, que é o Dry Powder. Por mais que nos últimos 2, 3 anos foi bem ruim, a indústria em 2021 triplicou de venture capital, né? Ela alcançou um patamar de quase 50 bi investidos em startups, mas nos últimos anos a gente deu uma retrocedeu. Acho que 2021 foi um ano de muita euforia, né? Aquele clima de digitalização. A gente avançou muito em tech, né? Se você fosse ver, porque todo mundo teve que aprender a trabalhar com tecnologia, trabalhar de casa. A pandemia trouxe isso para a gente, mudou esse comportamento do consumidor e da relação de trabalho, e aí todo mundo ficou eufórico, os investimentos dispararam, e agora a gente está vendo uma normalização, né, do efeito. Mas ainda assim, quando a gente fala de toda essa indústria, toda essa trajetória, ela é muito restrita aos grandes centros financeiros do Brasil, né? Principalmente São Paulo. E as comunidades, elas vêm para democratizar esse acesso, para as pessoas conseguirem sobreviver e trocar experiências, se ajudar. Então, a comunidade, ela é um ambiente de colaboração, de troca de experiências, geração de oportunidades, eles trocam negócios. E aí, um fator cultural que ajuda muito o Brasil é o associativismo, de forma geral. O Brasil tem várias associações comerciais, associações de jovens empresárias, cooperativas. Tudo isso fez facilitar esse efeito, esse fenômeno das comunidades de startups no Brasil, porque o brasileiro gosta disso, né? A gente tem uma grande referência que surgiu antes tudo disso de startup tal, que é a CAT, né? Que é a quinta melhor, entre as 5 melhores incubadoras do mundo, né? A Associação de Santa Catarina de Tecnologia. E ela teve muito esse papel pioneiro, assim, no Brasil também. Tem as incubadoras, eu acho que elas têm a sua relevância,
mas muitas incubadoras, por serem muito atreladas às universidades, eu acho que elas não conseguiram se reinventar e se adaptar às necessidades de mercado, né? Por isso que eu acho que o Brasil ele teve um boom de aceleradoras também, para trabalhar com empresas de tecnologia mais escaláveis. Já surgiu e declinou, né? Hoje é difícil você ver uma aceleradora naquele modelo igual da Y Combinator, igual da 500, que são as duas aceleradoras mais referências assim do mundo. E as aceleradoras tiveram que se reinventar, a maioria virou consultoria de inovação, para ajudar grandes empresas a inovar, porque consultoria para grande empresa dá fluxo de caixa, né? E muitas aceleradoras não conseguiam ter as saídas e ter o sucesso, ou elas viraram fundos micro VC também, né? Para fazer pre-seed, bem ali no early stage também, mas muitas pararam no tempo, né? Pouco dinheiro, muito equity, e aí com toda a indústria de venture surgindo, acabou ficando caro para empreendedor. E no final do dia, a aceleradora, ela traz conhecimento e conexões, mas conhecimento virou commodity, né? Hoje você tem muita coisa disponível no YouTube, podcast, muita coisa ali que as pessoas pegam. E as conexões, o próprio fortalecimento dos hubs de inovação ajudaram nisso e os próprios empreendedores se ajudam muito, as próprias comunidades, então não é difícil você chegar nas pessoas hoje em dia também, né? Então, com a pesquisa, a gente conseguiu analisar toda essa evolução do ecossistema, tem lá várias dezenas de páginas sobre tudo isso que eu resumi aqui, e tem uma parte mais prática, né? Do que uma comunidade tem que fazer para dar certo, desde ter boas lideranças, ter uma passagem de bastão muito boa entre essas lideranças, a comunidade precisa evitar aqueles conflitos de interesse ou aquele ego, aquela política, isso é o que mais faz as comunidades dar errado. Ela tem que ter consistência, que geralmente vem com eventos, numa periodicidade ali no mínimo mensal, tem que ter um grupo para o pessoal trocar e se comunicar, e aí esse grupo hoje é no WhatsApp, o WhatsApp é o sistema operacional brasileiro, assim como o Brasil é top 3 em Uber, TikTok, Instagram e várias outras coisas, no WhatsApp não é diferente, então é como funcionam as coisas, e tem que ter os acordos, né? O que pode, o que não pode, as pessoas precisam ter uma forte conexão com a região, precisa saber revezar a liderança, então, vamos colocar o fulano para tocar o mapeamento de startups, vamos colocar o ciclano para ajudar as startups a se conectarem com as grandes empresas, vamos colocar o Beltrano para ajudar as startups a acessarem capital de risco, capital empreendedor. E você dividindo, tem espaço para todo mundo, de forma voluntária, você vai revezando isso, estruturando bem, a comunidade tende a florescer, né? Eu acho que a noção de sucesso para uma comunidade é quando ela fica orgânica, tipo, as próprias pessoas vão puxando as iniciativas, vão fazendo as coisas, começa a ser mais descentralizado, a ponto de que você cresceu, tanto que você teve que criar verticais e nichos. Então, startups de agro, que é um setor muito forte no Brasil, né? Um setor que o brasileiro realmente tem orgulho e realmente é referência, ou fintech também, que é um setor mais aquecido em termos de investimento e M&A, ou startups de saúde, que também é um dos top setores, varejo, que é uma característica intrínseca, né, brasileiro. O brasileiro é muito bom de vender e criar negócio, empreender, e aí tem toda uma camada de startups de marketing e varejo que ajudam nessa eficiência do pequeno varejista brasileiro, ou startups de educação também, né, são os top setores, e é até legal olhar esse movimento dos setores mais aquecidos, porque já dá uma inspiração para a empresa do que vai ajudar mais uma empresa a inovar, né? Toda empresa que quer inovar, se você olha os principais setores de startup, você consegue ter ideias do que ela tem que fazer para inovar. Setor número 1, financeiro, fintech. Então, toda grande empresa hoje, ela está se fintechnizando, ela está inserindo serviços financeiros ali nela também. O outro, como educação, que é muito relevante, toda empresa está tendo que se tornar uma empresa de educação, produzindo conteúdo, ensinando sua base, ajudando as pessoas a terem acesso à informação, já é uma coisa muito interessante. E outro setor ali mega relevante, que é o de varejo e marketing, o retail tech ou martech, também explora novas formas de você se relacionar com os consumidores e com os clientes, né? Então, se você vai analisar, é uma ótima forma de você olhar que vem pela frente, né, pelo futuro, quando você olha a densidade dos principais setores
do ecossistema. Então, com a pesquisa, como ela está inserida no ecossistema, a gente conseguiu analisar toda essa trajetória, o que vem por aí, e ficou um resultado bem legal. E aí, por isso, nos últimos 3 meses, eu tenho me limitado a falar bastante disso, porque já é bastante conteúdo para pegar e compartilhar, né, Lucas? É coisa pra caramba, né, cara? Se a gente for parar para pensar até, acho que a vantagem numa pesquisa como essa que vocês fizeram, que é tão, que querendo ou não, é uma pesquisa mais profunda, ela é mais detalhada, ela acaba entrando realmente em aspectos mais práticos dessas comunidades e do objetivo mesmo da pesquisa que vocês tiveram, é que o mercado brasileiro, esse mercado de inovação de startups, desde aquele início, ali, como você mencionou, desde 2007, 2008, passou por transformações tão drásticas, mudanças, assim, foram 15 anos ali, se a gente for colocar, que condensou, 50 anos foram condensados em 15 anos, de quanta coisa mudou, até pelo episódio, o efeito mundial da própria pandemia, né, e como isso realmente impactou os mercados de um modo geral, até o caso que você mencionou da Buscapé, salvo engano, cara, um dos maiores players do mercado hoje, que é a Hotmart, ela começou, né, o primeiro capital que eles conseguiram foi numa premiação que a Buscapé liderou de uma competição de startups à época. Se não me engano, a história da Hotmart tem muita associação com a própria Buscapé, É bem um case que muito participou. interessante mesmo. Exatamente. Então, assim, pô, o mercado mudou pra caramba. Você mencionou que o Brasil realmente é um celeiro para inovação, para criação de novos negócios, seja porque a gente tem um ambiente muito fértil para isso, de criatividade, de pessoas engajadas, até de conhecimento de algum modo. A gente tem um conhecimento descentralizado muito bom, por ter um país de dimensões continentais. Então, o cenário que a gente tem no Nordeste é diferente do cenário que a gente tem no Sul, e quando você consegue fazer essas interações, essas trocas, você tem muito crescimento. Ao mesmo tempo, é um país cheio de problemas também. Eu acho que isso torna o terreno mais fértil para a criação de negócios, né? E tudo isso que você trouxe, cara, me parece ser muito, muito otimista, né? De um modo geral, assim, para o mercado brasileiro. Mas aí entra a minha pergunta para ti, que acho que conecta bastante com o nosso tema de hoje. Tudo isso que você falou está associado ao nosso tema de hoje, mas que seria, beleza, num cenário como esse, super positivo, crescimento, comunidades, o ambiente fértil para a criação de negócios. Quais são, então, os desafios que as startups têm para crescer aqui no Brasil? O que você acredita, pela tua experiência, pelos dados que você levantou, pelo que você tem visto nos últimos 10 anos aí, quais são esses elementos que hoje dificultam que a gente esteja um passo a mais do que estamos hoje, né? Ou estejamos mais à frente do que estejamos hoje em relação a startups, inovação e crescimento de novos negócios? Legal, muito bom. Eu, quando vejo uma startup, né, eu gosto de olhar na anatomia da coisa, umas grandes 8 disciplinas e áreas principais que a startup precisa ter bem fundamentado, mas isso não vai começar às 8 ao mesmo tempo, não tem como, senão você vira uma empresa tradicional, clássica da administração, não é bem esse o objetivo. Mas eu acho que o primeiro passo para a startup é ter muito bem definido ali a estratégia, né? Para qualquer empresa, na verdade. A estratégia, que no mundo ali do Venture Capital o pessoal vai chamar muito da tese, é você ter clareza do que você quer, né? Tipo, qual que é a sua aspiração vencedora, sua ambição, seu objetivo, onde você vai jogar, como você vai vencer, quais são as suas capacidades necessárias, né? Os recursos que você precisa para fazer aquilo, como você vai medir tudo. Esse é um framework já meio manjado do livro Playing to Win, que é bem legal, mas que eu gosto e que eu vejo que muito empreendedor começa sem essa clareza. E aí a falta de clareza faz você perder tempo, esforço, ficar desfocado e não traz satisfação porque você não sabe o que você está ali de fato fazendo, né? A partir desse momento que você tem essa tese inicial, essa ideia, essa etapa de ideação, para tirar aquilo do papel, você vai precisar avançar para a segunda disciplina, que é a de pessoas. A de pessoas envolve no começo você trazer co-founders. É muito difícil você empreender sozinho aqui no Brasil. Pode dar certo? Pode. Exceção, mas a maioria você vai precisar formar um time com um ou outro dos dois sócios. Acho que na média ali 3 sócios é o suficiente. A partir do momento que você tem esses sócios, cada um precisa saber muito liderar a si mesmo, né? Precisa saber o que gosta, o que o mundo precisa saber no que é bom, precisa saber no que pode ganhar dinheiro, aquele conceito, framework básico do Ikigai, cada um sendo muito bom, você vai conseguir
começar a explorar essa tese, né? Essa estratégia que você tem. Então, para mim, a segunda disciplina é essa de pessoas, que ao longo do tempo você vai ter que consolidar e conseguir ter bem definido a sua cultura, que é o comportamento, o que os founders acreditam, quais são aquelas características e competências que você vai desenvolver, que você quer que as pessoas façam e que vai potencializar o seu negócio, né? Eu acho que a cultura ali, eu gosto da definição, que é o jeito como a gente se trata uns aos outros, o jeito como a gente trata os clientes e o jeito que a gente toma as decisões. Basicamente, isso é a definição da cultura. E isso vai ser o básico para você trazer pessoas. E aí, trazendo essas pessoas, você vai ter que reter essas pessoas e desenvolver essas pessoas, porque uma das coisas que mais matam uma startup é o seguinte: o negócio cresceu tanto que as pessoas não conseguiram crescer no ritmo que o negócio precisa. Então, o time foi capaz de fazer a startup sair de 10 para 100 clientes, não vai ser o time capaz de levar a startup de 100 para 1.000, nem de 1.000 para 10.000, nem de 10.000 para 100.000. E é isso, por isso que as pessoas precisam se desenvolver muito numa startup, por isso que hoje as pessoas estão gostando de ter carreira em startup, porque é um ambiente muito desafiador, né? Quando você vai ver realmente. Então, essa é a disciplina de pessoas como um todo. Ela segue uma ótica muito parecida com a comercial, né? Numa máquina de crescimento, você precisa ter o perfil ideal de clientes, que é a cultura, você precisa atrair o cliente, que é a contratação de talentos, você precisa reter esses clientes, que é reter os talentos, e você precisa expandir, crescer os clientes, né? Fazer os clientes comprarem mais, comprarem um ticket maior ou indicarem novos clientes também, né? Advogarem em prol de você. E essa lógica acontece o mesmo com o talento, né? E o talento ele cresce liderando, se desenvolvendo e tudo mais. Então, essa segunda disciplina é fundamental. Claro que, tipo, ao mesmo tempo, né, você também vai ter a gestão de produtos, que eu acho que é uma disciplina fundamental. A jornada da gestão de produtos, ela tem que mitigar 4 grandes riscos, né? O primeiro é se o produto tem valor, alguém se importa com aquilo. Então, cara, antes de perder tempo saindo codando, desenvolvendo muita coisa, igual uma software house faz, vai fazer um teste de demanda, um teste de fumaça. Quantas pessoas se interessam por aquilo? Esse público que se interessa é um público que tem frequência, ou seja, usa bastante, vai usar bastante a solução, ele despende valor monetário naquele produto, ou seja, tem potencial financeiro envolvido e tem quantidade suficiente desse público também. Com essas 3 variáveis, frequência, valor e quantidade, você consegue dimensionar se o público é realmente específico. E assim, geralmente o pessoal faz aquele tamanho de mercado, né? Mas tamanho de mercado você já pode fazer ali na estratégia. Mas a ideia do risco de valor é superar isso mesmo. Aí você validou o risco de valor, você tem que ir para o de usabilidade, que é conseguimos entregar um produto que resolve aquele problema. O que tem de startup que não resolve o problema, mais atrapalha o cliente do que ajuda, não entende a jornada, o que vem antes, o que vem depois, uma série de outras coisas, é bizarro. Então a startup precisa, tipo, ter esse olhar da usabilidade para resolver o problema de fato. Resolver o problema, que pode ser um MVP concierge, manual, não precisa ser coisas que escalem no começo. Aí você vai para o terceiro risco, que é fazer um negócio viavelmente, tecnicamente, que para de pé, né? Então tem tecnologia para construir aquilo, conseguimos construir. E por que tecnologia? Porque sem ela você não vai conseguir escalar. E a ideia de toda startup é conseguir fazer um negócio escalável, replicável e que consiga crescer de clientes e faturamento sem necessariamente crescer a estrutura, porque senão isso seria uma empresa tradicional, um modelo de negócio tradicional. A startup ela tem essa diferença no modelo de negócio, né? E o quarto risco é o de negócio, ou seja, conseguimos fazer um negócio que é viavelmente financeiro falando, né? Então, para de pé, conseguimos monetizar, conseguimos ter um bom preço, conseguimos gerar valor, conseguimos capturar, entregar bem esse valor e conseguimos capturar esse valor também. Então, essa é a jornada da gestão de produtos básica. Aí tem a disciplina de crescimento, que é basicamente público-alvo certo e o canal de distribuição certo. Isso daí vai ser crescer. Você pode crescer via marketing, se você tiver um ticket intermediário,
crescer via marketing com conteúdo, com mídia paga, PR e várias outras coisas. Você pode crescer só com o produto, se o ticket for baixo, e aí o produto mesmo drive o crescimento, que é basicamente aquelas formas que você faz de testar um produto de graça, e aí você gostou, ele trouxe, alguém te indicou, para fazer um pouco a mais você tem que comprar ele, né? Então aí é o crescimento via produto. E se for um ticket maior para um público enterprise, B2B, ou enfim, justifica, você pode crescer via vendas, né? Sales-led growth. No Brasil, pelo perfil nosso cultural de ser muito desenrolado, muito bom de falar, as pessoas querem muito começar crescendo via vendas. Acho que no começo não tem problema você mesmo fazer as suas 100 primeiras vendas, mas você precisa pensar em como escalar isso, profissionalizar, né? Fazer toda a estrutura de Rev Ops, né? Como que você vai fazer uma máquina de crescimento perene para trazer cliente, manter esse cliente, fazer esse cliente crescer com você também, né? E aí precisa ter uma ciência envolvida, não pode ser freestyle, que é onde a maioria das startups anda de lado porque não conseguiu profissionalizar, escalar essa máquina de crescimento, né? Depois tem a disciplina de clientes, que é de sucesso do cliente, né? Então, é justamente reter esses clientes e crescer esses clientes, nessa lógica que eu falei, muito envolvido nas áreas de CS. O ponto de partida é público certo, fazer esse público entender o cliente quando ele faz a aquisição. Então, o onboarding muito bem estruturado. O que é um onboarding bem estruturado? Eu entendo a necessidade e a expectativa do cliente, entrega um produto conforme essa necessidade e expectativa dele. Ele entende como usar o produto, ele entende como extrair e maximizar o valor que ele tira desse produto. E isso vai ser um onboarding de sucesso. E aí o onboarding ele tem que ter aquele primeiro tempo para entregar o valor para o cliente. Então, quanto mais rápido o cliente usar o produto e alcançar um objetivo, melhor o onboarding. Porque ele já vai extrair, vai ficar, e se ele entregou rápido esse valor, ele vai voltar. E voltando, ele usa bastante, ele fica engajado, ele dá feedback, ele indica, ele compra mais vezes. É o que todo mundo quer. A retenção é o que muda o jogo a longo prazo, tanto de talentos quanto de clientes também. Só que não adianta nada você reter o cliente se ele não crescer. E reter o talento se o talento não crescer, porque isso vai fazer a startup estagnar e andar de lado nas duas máquinas aí também. Com o tempo, você precisa também avançar para outra disciplina, que é a de operações. Então, como que a gente consegue criar e disseminar playbooks ao longo da startup? Aqui já é um momento que você já passou Product Market Fit, já passou do seed, já está entrando num Series A, você precisa ter bastante eficiência operacional, bastante processo, máquinas, disciplina, máquina de talentos, máquina de produto, máquina de crescimento, máquina de clientes, e por aí vai também. Geralmente, tudo isso vai ser impulsionado e catalisado com investimento, com capital empreendedor, capital de risco, que é o melhor capital para empreendedor. Por quê? É um capital que te estimula a crescer. Para um fundo ter um retorno significativo, ele precisa que a sua startup cresça para caramba, para retornar, sei lá, o que ele investiu em você nas outras 30 investidas também. Então, pô, se o que ele colocou em você tem que retornar ao portfólio de todas as outras investidas e ainda dar alguma performance a mais, você tem que crescer para caramba. Então, o Venture Capital, eu gosto que ele traz esse desafio para o empreendedor também. Ele é bem legal e, geralmente, o investidor ele tem muito networking com outros talentos, com outras startups, com grandes empresas, com outros investidores. Eu sou muito fã do modelo de Venture Capital, então eu realmente acho que é bom. Eu acho que critica quem não consegue, mas é um modelo que, pô, cara, as principais 7 empresas do mundo hoje de tecnologia, da Bolsa Americana, a Nasdaq, elas foram financiadas por Venture Capital, então não tem segredo. Você vai pegar o grupo das 7 magníficas lá, que está todo mundo falando, né? O Google, o Facebook, a Apple, a Amazon, a Nvidia, a Tesla e a Netflix, se eu não me engano, todas elas foram financiadas por Venture Capital praticamente. Então, os argumentos estão aí. E a última disciplina, que eu acho que é a de escala, de fato, é quando você já alcançou um patamar de uma empresa mais estabelecida, né? Que aí você já vai ter que ter uma governança bem mais parruda também. Então, na jornada de uma startup do Pre-Seed ao Series B, eu acho que essas são as principais disciplinas. Os empreendedores têm que ter um olhar
para dentro e ver quais competências dessas eles têm, quais competências não têm para a gente trazer mais lideranças, outras pessoas, e como a gente consolida todas essas disciplinas ao longo do tempo. E aí, dessas disciplinas, geralmente estão originários os principais desafios de crescimento que uma startup tem também, né? Então, uma boa estratégia, um bom mercado para explorar, um bom produto, ótimas pessoas, canais de distribuição para crescer de forma escalável, sustentável e perene, ótimos clientes, operações eficientes, capital dando vida a tudo isso, e no final, você tendo tudo isso bem organizado, não vai ter outro ritmo a não ser conseguir escalar e se tornar uma grande empresa, uma grande corporação. Ao final do dia, o objetivo de toda startup não é ser uma startup para sempre. Ela pode manter a cultura de uma startup, mas chega um certo momento que, para você ser uma corporação, você vai precisar de processos e uma estrutura para manter aquele core funcionando também, né? Aí, daí em diante, já é outra disciplina, é um papo para um outro podcast, né? Sobre inovação aberta e tal. Não vai dar tempo da gente entrar, mas aí vem os desafios de inovação. Que se eu fosse resumir, para mim, o principal desafio de inovação é remover aqueles anticorpos da inovação. Aquela galera que tem a síndrome da Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver assim, aqui não funciona, o meu setor é o mais complicado, não vai dar certo, eu já fiz isso, já vi aquilo. Isso é o que mais mata a empresa. O principal desafio da área de inovação é como que a gente pode matar o nosso próprio negócio. Eu acho que se toda empresa pensasse isso, você já ia conseguir ser mais inovador também, né? E inovação não é só pirotecnia de fazer. Você não precisa criar uma Netflix, criar um Uber, criar um Zé Delivery, não é isso. Você pode distribuir inovação num portfólio de eficiência operacional, como a gente faz mais com menos. Você pode distribuir num portfólio de novos modelos de negócios, como a gente explora outros canais, outros públicos, outros mercados, e de fato uma inovação mais disruptiva, né? Como a gente traz algo totalmente novo para capturar as oportunidades que vêm por aí no futuro. Então, essa seria uma jornada empresarial completa aí de A a Z, da ponta a ponta, que é provavelmente esse vai ser o tema aí do doutorado que eu pretendo começar aí no próximo ano também. Muito bom, cara. E dessas disciplinas aí, Andrei, que você trouxe, essas verticais, né? A gente percebe que, primeiro, assim, a conclusão inicial de qualquer pessoa que está ouvindo o podcast aqui certamente vai ser, cara, é tudo isso mesmo, tem tanta coisa assim para ser feita, porque se a gente for parar para pensar, tem muito detalhezinho que muitas vezes os empreendedores acabam, acho que talvez partindo daquela premissa, na minha opinião, quase sempre equivocada, de que, vamos lá, vai fazendo do jeito que dá, né? O Just Do It, né? Que o pessoal se incorporou e acha que eu vou fazer de qualquer jeito, o importante é executar, melhor o feito do que o perfeito, pega essas frases prontas, começam a fazer as coisas e se esquece de que a gente está falando de uma empresa, a gente está falando de uma companhia, de um negócio que precisa ter algum nível de atenção a esses detalhes. Mas dessas disciplinas e dessas verticais, qual tu acredita que hoje é mais eu não sei se seria possível até definir, tá? Mas qual que você acha que seria mais deficiente no Brasil, para o empreendedor brasileiro, no nosso mercado hoje? Dessas aí, qual que você vê mais dificuldade por parte das empresas e empreendedores? Legal. A de estratégia, para mim, certamente não seria, porque ela já vem da escola clássica da administração, né? Minimamente as pessoas têm uma noção dos principais recursos de estratégia, apesar de terem a noção, elas não aplicam tanto, mas eu não diria que é isso, né? De investimento, eu acho que a gente está formando uma ótima indústria de venture no Brasil, já com várias gerações, pessoas, cases, e está dando certo, mas ainda é uma disciplina que muitas pessoas não dominam. Eu acho que essa mentalidade da gestão de produtos, para mim, é a principal carência. Por quê? Pessoas, o brasileiro é uma pessoa interessada que se desenvolve, vai atrás, vai na raça. Culturalmente, isso torna a nossa nação uma nação muito boa e muito empreendedora. Quando a gente vai falar de crescimento, cara, a gente é criativo, a gente dá um jeito, a gente vai atrás. Então, acho que na raça, ou às vezes no Go Horse, o brasileiro consegue crescer. Da operações, a gente tem escolas incríveis de operações no Brasil, seja com o Grupo 3G, a Falcone, cara, que é legal pra caramba, engenharia da produção, melhoria contínua, isso acho que está intrínseco no mundo empresarial, né? A estratégia
as operações. O de escala, eu acho que muita gente não vai conseguir chegar lá porque fica andando de lado, mas eu acho que a gestão de produtos é a área mais negligenciada no estudo pelos empreendedores. Muito empreendedor quer focar na distribuição, na venda, no growth, esquece de olhar produto. O que me torna otimista é ver o surgimento de escolas específicas focadas em produto, né? Então, você tem a PM3, que foi comprada pelo Grupo Alura, que tem ótimos cursos sobre Product Management, que é uma disciplina fundamental, que em suma é isso do que eu contextualizei lá atrás aqui no episódio. E você tem a outra, a Terra também, né? As duas são ótimas, diferentes tickets, diferentes posicionamentos, mas são duas escolas que, cara, formam no mínimo 10 mil pessoas por ano no Brasil, 10 mil profissionais saindo formados em produto. Isso eu acho que é muito bom. Lá fora já é uma disciplina bem mais consolidada, as pessoas aprendem, pegam isso. Produto aqui no Brasil ainda é muito visto como, sei lá, um dos P's do marketing, uma sub-área paralela ao product marketing. Não tem tanto essa pegada, mas eu acho que a gestão de produtos é o que é o grande gap, assim. Por quê? O que é a gestão de produtos? Fazer um negócio que as pessoas querem. Tem muito empreendedor que cria coisas que as pessoas não querem. O outro é entregar um produto que resolve o problema, a usabilidade. Tem muito produto que não resolve o problema. Conseguir ter tecnologia para escalar. No Brasil ainda tem muita carência de talentos de tech. E fazer um negócio que para de pé. Tem muita startup que não consegue fundamentar um modelo de negócio viável. Então, se eu fosse escolher todas, para mim a dica mais matadora seria, de fato, a gestão de produtos. Eu acho que é a disciplina mais relevante quando a gente olha a jornada de crescimento de uma startup. Sensacional, cara. Que excelente jeito da gente finalizar o nosso papo aqui sobre desafios de crescimento das startups. Eu acho que realmente, se a gente for olhar e geralmente nas pesquisas, quando a gente vai fazer a pesquisa e vai identificar algumas pesquisas que mostram ali quais são os principais fatores que levam uma empresa a dar errado aqui no Brasil, que levam ao vale da morte ali das startups, geralmente o produto e o fit do produto com o mercado está sempre no topo da lista ali, como um dos principais fatores, acho que muito em função desse aspecto, né, de ser negligenciado por boa parte dos empreendedores aqui no Brasil. Andrei, cara, obrigado pela participação, o papo foi incrível. Eu queria perguntar, eu pedi para você deixar um recado para o pessoal que está ouvindo a gente aí, se você tem uma, sei lá, de repente uma recomendação, uma dica, um conselho. Eu não gosto de dica, porque dica dá impressão, acho que a internet tem muito disso, né? Dica gera essa impressão de que é um hackzinho, é um atalho. Vamos pensar numa ideia de um conselho, cara. Você com a tua experiência, qual conselho você daria para quem está ouvindo a gente? Legal, muito bom. Cara, eu acho que não tem segredo. É sentar a bunda na cadeira e estudar, se dedicar, ir atrás, ser interessado. A educação ela é contextual, né? Você precisa ter um desafio real e estudar para de fato aprender, absorver aquilo. E o aprendizado concreto ele demanda profundidade. Então, não vai ser um podcast, não vai ser uma masterclass, uma mentoria. Vai precisar sim ler, estimular várias formas. Eu acho que você tem que ver com o que você mais aprende, né? E no final você tem que ter esse portfólio de estudos. Beleza, vou fazer um curso formal, vou ler um livro, vou ver um podcast, vou ler um artigo, vou fazer uma mentoria, vou no evento. Faz seu portfólio, define umas 3, 4 áreas e estuda, que não tem segredo. Eu acho que no final do dia todos nós estamos aqui para construir coisas relevantes e fazer a diferença. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver um bom embasamento também. Se você se interessar por ecossistema, essa jornada de startups, dá uma lida lá na pesquisa sobre o impacto das comunidades startups no ecossistema empreendedor brasileiro, que você vai conseguir sumarizar e reforçar vários desses pontos que a gente trocou e conversou aqui também. Muito bom, inclusive, para quem está ouvindo e acompanhando a gente vai deixar na descrição desse episódio tanto o LinkedIn do Andrei, quanto os meios de contato ali, para vocês poderem trocar uma ideia com ele, deixar o link da pesquisa também, que saiu, que está sendo divulgada há 3 meses, pelo menos, pelo Andrei, que está nessa luta para a divulgação dessa pesquisa. A gente está aqui para poder ajudar a divulgar e levar esse conhecimento para mais empreendedores. Se você está acompanhando a gente pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, se inscrever no nosso canal de podcast também, para você poder acompanhar os próximos episódios. Dá uma olhadinha no nosso histórico, tem vários outros episódios muito legais, com temas variados. A gente está numa sequência aí de episódios semanais já há pelo menos 6 meses, com muitos convidados interessantes,
muito conteúdo bom, que vale a pena você conferir, de repente tem algo do seu interesse ali. Aproveita também para poder curtir as nossas redes e aproveita para acompanhar o trabalho do Andrei, que está sempre divulgando ali conhecimento, está sempre trazendo muita coisa legal para quem quer empreender, para quem está à frente desse mercado e para quem quer, de fato, transformar a realidade do nosso país através do empreendedorismo e da inovação. Andrei, mais uma vez, muito obrigado pela participação e a todos que estão ouvindo e acompanhando a gente. Até o próximo episódio.